Feliz sábado, igreja. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja conosco mais uma vez. Quero agradecer a Deus por mais uma manhã estar aqui com vocês, né? Um sábado de 2023, primeiro sábado. Aos irmãos também que estão em casa, sejam bem-vindos ao culto desta manhã. Bem, hoje é o sábado do Lar e Família. E aí eu acho que o meu marido, que ia pregar hoje, aproveitou, né? Da minha bondade, pediu, pregue para mim. Mas, na realidade, ele teve uma crise de rinite ontem à noite muito forte e, de vez em quando, a voz tem falhado. Então, eu vou poupá-lo de gastar mais uma vez a gargantinha dele, né? O que o amor não faz, né? Vamos lá. Até falar, quando a pessoa tinha maior dificuldade de pregar, a pessoa passa a pregar também para ajudar. Bem, nós vamos falar sobre lar e família, e eu não sei, irmão, se eu já preguei aqui essa mensagem. Mas se eu já preguei, os irmãos ouvem de novo, tá certo? Aí vocês fingem que nunca tinham ouvido essa mensagem anteriormente, tá bom? E também, né, vamos ouvir novamente que a palavra do Senhor nunca para de ter aproveitamento para a nossa vida. E quem já assistiu Lagoa Azul milhares de vezes, ouve um sermão pela segunda vez, não é? Vamos lá. Bem, irmãos, a vida em família, a vida em comunidade nunca foi uma vida fácil depois do pecado. Foi fácil? Será que a vida foi fácil para Adão e Eva depois do pecado? Mesmo que eles não tenham cometido pecados, a Bíblia não fala mais, mas com certeza a vida não foi fácil em comunidade para Adão e Eva. Eles perderam Caim, porque Caim matou Abel e virou fugitivo. Abel, o sangue jorrava e chegava até o céu, clamou. E aparece Sete como a renovação para aquela família. Então, desde que o pecado chegou aqui nesse planetinha e que foi aceito pelos nossos primeiros pais, misericórdia em relação a eles, não somos nada melhores do que Adão e Eva, eles sofreram e, consequentemente, a vida em família não é mais aquela inicial que o Senhor propôs para a humanidade. No entanto, a Bíblia está repleta de conselhos sobre a vida em família, de como a pessoa que escolhe servir a Deus deve conviver na comunidade, tanto na igreja quanto na comunidade em casa. Porque ser cristão na igreja é tão fácil, botar uma roupa bonita, né? Cabelo arrumado, um saltinho, né? Uma gravatinha. É fácil conviver aqui. Agora, e em casa, como é que é? Quando todas as nossas máscaras sociais estão ao solo, será que nós somos suficientemente cristãos para levarmos a nossa vida em família segundo a vontade de Deus? Vou parar, tá bom? Certo, Clécio, obrigada. Então, lá em Efésios 5, e aqui a gente vai ler a palavra, certo? E aqui eu já quero deixar bem claro que quem tiver suas crenças feministas ou machistas, subjuguem o cristianismo, que o centro é Cristo, porque se continuar nesse processo, infelizmente, não verão a alva. Tá ok? Enquanto nós basearmos a nossa fé, o nosso estilo de vida, ou no feminismo ou no machismo, a gente vai parar de crescer no cristianismo. Nós não vamos desenvolver uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Eu sei que tem movimentos, que isso e aquilo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o cristão não deve basear sua vida em movimentos, seja partidários, políticos, seja qual for. O cristão baseia sua fé no que diz a palavra. Tá ok? Não é isso? Então, a partir disso, né, todos nós temos a mesma fé, crença na palavra de Deus como absoluta sobre nossas vidas. Vamos lá, Efésios 5, 22 em diante. Vamos lá. E aqui vem a parte, né, sobre os nossos deveres conjugais. Mas antes dos deveres conjugais, temos os deveres na comunidade, os deveres sociais, falando aí. No versinho 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, eu, como igreja, estou sujeita a Eric, como ancião de igreja, ele pode me orientar, me exortar. Porque a palavra diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros.
E aí, quando fala em sujeição, subordinação, submissão, o que o humano faz? Epa, nada disso. A gente vai deixar aquelas fragilidades humanas um pouquinho assim de lado, o nosso orgulho, e a gente vai tratar o que diz a palavra. A palavra diz, Paulo escreve uma carta para os Efésios, para a igreja cristã em Éfeso, e fala assim, gente, sujeitem-se uns aos outros na comunidade cristã. Lógico, que quando eu me sujeito a Deus primeiro, não é subjugação, a sujeição a outra pessoa vai ser mais fácil. Se eu estou temente a Deus, Senhor, todo dia eu busco a palavra, se o pastor um dia me der uma exortação, eu vou... Quê? Pelo menos eu vou pensar sobre a exortação. Mas se eu não tenho um temor do Senhor na minha vida, eu estou na igreja porque eu estou seguindo porque meu pai mandou, ou porque é bonitinho, ou porque minha mulher quer, porque meu marido quer, na primeira exortação que o irmão me trouxer, o que é que eu vou fazer? Ah, esse irmão é muito chato, vou sair da igreja. Não é sobre essas pessoas que ainda não têm o temor do Senhor, é sobre as pessoas que têm o temor do Senhor e que são cristãs. É sobre isso que a palavra está falando. A Bíblia não é para as pessoas que estão fora da igreja, é principalmente para quem está na igreja. Essa forma do casamento que nós vamos ver aqui são pessoas cristãs, duas pessoas cristãs se relacionando. Tá ok? Ele não escreveu para o pessoal de Éfeso que não era da igreja de Éfeso, era para quem estava na igreja de Éfeso. Eram os cristãos que tinham aceitado o evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. Mulheres, algumas Bíblias trazem assim, sujeitem-se, sejam submissas, cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí depois a gente vai falar sobre isso em tudo, tá bom? Maridos... Não é só para mulher, não. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama também a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz para com a igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão o homem deixa papai, deixa mamãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo, o que diz a Bíblia de vocês? Respeito. Ok, depois a gente continua. A família, para ela estar funcional, para ela funcionar de maneira correta, ela precisa estar sobre 4 pilares. Quando nós vamos construir uma casa, nós fazemos o fundamento. E qual é o fundamento da igreja? É quem? É Cristo. O fundamento, a base é Cristo. Mas ela precisa, para uma casa subir, precisa ter o quê? Pilares. Pilares são lugares de sustentação que mantêm a estrutura o quê? Em pé, numa base excelente da casa. Se não tiver uma boa base, os pilares vão o quê? Vão ruir, a casa cai. Ok, então Cristo é o pilar da família cristã, é o fundamento da família cristã, ok? E sobre este fundamento nós temos 4 pilares que a Bíblia fala. O primeiro pilar, vamos colocar o seguinte, o amor do marido pela esposa. A Bíblia fala que o marido precisa respeitar a mulher, a Bíblia fala que o marido precisa o quê? Amar a mulher como quem amou? Como Cristo amou a igreja. E eu digo aqui que para os homens tem uma missão tão grande que não fuja não, porque se você fugir, você vai ser cobrado porque você fugiu. E eu digo para vocês, antes eu pensava no meu pensamento, resquícios feministas, né? Vindo de uma
uma família matriarcal, né? Não minha mãe, mas minha avó. Não, eu tenho que ser melhor do que o homem. Quem manda sou eu tenho que comandar. Nada disso. Subjugar marido, nunca, jamais. Só se fizer a minha vontade. Isso é engodo satânico. A Bíblia fala que subjugação é a submissão ou respeito. Ela não é uma pessoa que está sobre mim, de acordo com o texto que Paulo escreveu e a palavra grega que ele usou. É um trabalho que os dois estão o quê? Na mesma posição, sendo auxiliar um do outro. Como é que um médico vai chamar uma pessoa que não sabe trabalhar para dividir o centro cirúrgico com ele? Ele tem que procurar uma pessoa que tenha a mesma formação para que possa o quê? O auxiliar. Como é que a cozinheira vai chamar uma pessoa que não sabe cozinhar para ser a sua auxiliar? Vai atrapalhar o quê? O serviço, não vai andar o serviço. Não vai desenvolver. Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma habilidade desenvolvida. No casamento, nós mulheres somos colocadas como auxiliares do marido. Ah, mas isso é ser inferior. Calma, vamos chegar lá. Tá ok? Aqui, esse amor usado na palavra, em Efésios, usado, o marido ama a sua esposa, é um amor, não esse amor que nós temos hoje. Ah, se ama, é aquele amor cheio de coraçãozinho, aquela coisa toda, não. Nesse amor simples que a novela prega, que o mundo prega. E o amor, ele tem vários significados, mas na Bíblia, né, nós vamos usar o que na época o grego, né, foi usado por Paulo. Existiu o amor eros, né, que é o amor romântico, filia, que é entre amigos, o estorge, gente, quem sabe grego, perdoa a pronúncia, tá bom? Afeição e afeto entre pais e filhos, o ágape, que é esse amor divino e sacrificial de Deus para com a humanidade. Esse amor usado aqui é o amor ágape. Maridos, amem a sua mulher, marido, ame a sua mulher com amor ágape. É um amor sacrificial. Qual marido aqui se sacrifica ao ponto de morrer por sua esposa como Cristo morreu pela igreja? Existe algum homem tão empoderado do Espírito Santo aqui que daria a vida por sua esposa? Esse é o amor que a Bíblia prega. Agora, qual é a mulher que é temente ao Senhor, tem um marido com esse amor ágape, não vai se submeter a este marido? Só se ela tiver algum transtorno, alguma coisa, aí ela não se submete. Todos submetidos a Deus, a função horizontal será o quê? Mais fácil. Irmã, mas eu não tenho, meu marido não é cristão. O que diz a palavra em relação a isso? O que diz a Bíblia em relação à esposa que o marido não é cristão? O que diz? O texto bíblico fala o quê, gente? A mulher cristã, e isso pelo testemunho santifica o seu esposo. Talvez o seu esposo não a ame com amor ágape, que a Bíblia disse aqui ainda. Mas você, como uma mulher cristã, precisa perceber que nesse relacionamento eu preciso fazer o quê? O que Deus diz na sua palavra. Às vezes, as pessoas estão em relacionamento que tem agressão. Aí é outro contexto, e aí a polícia entra no meio, a justiça vai resolver. Isso aí não está falando do contexto, o contexto bíblico não é esse. Tá bom? Também não vou ser aqui tão inocente de dizer assim, ame seu marido de qualquer jeito. Presta atenção, a Bíblia fala um amor ágape por parte do marido para com a mulher. Se existe violência, o amor ágape já fugiu há muitos anos ou nunca existiu nesse relacionamento. Tá bom? Um amor sacrificial não vai maltratar, não vai manifestar gritos na sua casa, porque esse amor ágape, ele é uma decisão, é um compromisso.
exige uma ação que demonstre esse amor e ele é incondicional. Quando Deus quis enviar para a terra o seu filho, ele tomou uma decisão. Ele selou um compromisso nos dando o plano da salvação. Ele agiu ao enviar seu filho. E ele nos ama com amor incondicional. Então, o amor ágape que este marido precisa desenvolver pela esposa não é qualquer amor, não é esse sentimento, fogo de palha que tem por aí, não. É um amor de decisão, é um amor de ação, é um amor de maneira incondicional. Porque este marido também está sujeito a Deus. É o amor sacrificial. A liderança do marido consiste em cuidar da esposa com capacidade e responsabilidade, assim como Cristo cuida da igreja. Se você, marido, até hoje tem falhado no pilar, que é o amor pela sua esposa, hoje você não é mais inocente, tá bom? Hoje você não é mais inocente. E viu na palavra do Senhor de que o esposo deve amar a sua esposa. Ah, mas minha mulher é chata. Problema teu, que a escolha quem fez foi você. Ah, minha mulher é resmunguenta. Vai orar ao Senhor entregar para você ser mais paciente e um dia, se ela quiser mudar, ela muda. Agora, quem escolheu o esposo, a esposa, foi você. Às vezes é difícil a pessoa compreender isso, mas a escolha foi sua. Será que essa mulher já não reclamava um pouquinho lá no namoro? Será que essa mulher já não demonstrava um certo controle lá no namoro? Já. Mas aí, no namoro tudo é flores, né? Mas no relacionamento precisa ter o quê? Maturidade para se estabelecer. E em contrapartida a esse amor, o que o homem, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, com esse amor sacrificial, ele vai receber dessa esposa o quê? Segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, ele vai receber o quê? Respeito. Homens, vou fazer uma pergunta para os homens. Vocês preferem ser respeitados ou vocês preferem receber um buquê como prova de amor? Hã? Respeitados. Respeitados. Porque para o homem, Deus deixou que a mulher respeite. Não é que esse homem vai ser um Deus na vida dessa mulher. É que o respeito precisa estar no relacionamento. Sem respeito, não existe relacionamento saudável. Se a mulher não respeita seu marido, ela não está cumprindo a palavra do Senhor e também não está estabelecendo o quê? Um pilar segundo a palavra. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não andar segundo a ordem do mundo. Se a Bíblia fala que eu devo respeitar o meu marido e eu grito com o meu marido na frente dos filhos, quem toma todas as decisões sou eu sozinha. Quem dá ordem, levanta, dorme, sou eu. O que vai acontecer na minha vida com o passar do tempo? Vamos, mulheres, me ajudem aqui. O que acontece com a mulher que joga para mim que eu respondo, mato no peito e resolvo tudo? Vai acontecer o que com essa mulher? Hã? Pode falar, gente. Eu sou professora, eu não gosto de uma classe que a gente pergunta, então não fica com medo, não. Acontece o que com essa mulher que toma tudo por conta de si mesmo, resolve tudo sozinha? Acontece o quê? Sobrecarregada, e ela vai acontecer fazendo o quê? Ela vai o quê? Ficar doente. Ela vai adoecer. E para evitar essa doença do estresse, da doença emocional, o que Papai do Céu já disse? Mulheres, vamos compartilhar a vida com esse marido que tu escolheste? Vamos respeitar esse marido, vocês dois juntos tomem uma decisão sobre alguma coisa, porque se tu for peitar sozinho, você vai adoecer. As mulheres adoecem emocionalmente muito mais do que os homens. Os homens adoecem, mas eles são mais calados. Ah, é por causa do hormônio, é por causa de filho, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí a gente traz para a gente mais coisa ainda. Problemas familiares do pai, da mãe, dos irmãos. Mulher gosta disso, né? É interessante, né? É o excesso de trabalho, é uma agenda sobrecarregada.
Porque meu marido sozinho não dá conta. Oxe, se eu deixar na mão dele, misericórdia, nada se resolve. Muitas vezes é você que trouxe demais coisa para a sua vida, lhe sobrecarregou, e aí você está o quê? Cansada. Diz, por que você fala isso? Porque eu já fui essa mulher assim. E eu luto todos os dias contra ela. E estou lutando contra mim mesma. Todos os dias eu tenho que matar essa mulher dentro de mim. Dizer assim, filhinha, calma teu coração. Respeita teu marido e tem paciência. E toda vez que eu tentava levar a vida num deixa que eu resolvo, eu terminava o quê? Cansada. E um dia eu precisei que um médico que não me conhecia disse, ou você para, ou você aos 40 anos vai estar tomando um medicamento bem pesado, com tratamento psiquiátrico por longos anos. Nada contra quem faz tratamento, mas se ele me avisou, o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar. E aí eu tive que tirar várias crenças que eu trazia da minha família de origem sobre relacionamento, sobre família, para poder o quê? Resgatar um pouquinho da saúde que eu tinha perdido. Mulheres, não se ofendam quando o seu marido quer resolver alguma coisa. Gisele, mas ele não gosta de resolver nada. Então vai orar por esse homem para que ele possa ser um homem segundo o coração de Deus. Esse segundo pilar eu respeito pelo marido. E o interessante é que nenhuma mulher gosta de um homem que ela não respeita. O comentário bíblico fala, nem a mulher gosta desse marido, não vai poder admirá-lo nem amá-lo. Nem a sociedade, quando olha para aquele marido que não é respeitado, não admira. E não tem como uma pessoa de postura. Ele não cuida da própria casa, ele não é respeitado no próprio lar. Por que ele vai ser respeitado na igreja? Por que ele vai ser respeitado no trabalho dele? Todo mundo desrespeita, então só é mais um. O comentário bíblico adventista fala sobre isso. Eu achei tão interessante que para que tenha equilíbrio, é necessário que cada um faça segundo o que está proposto na Bíblia. E o terceiro pilar está em Efésios 6, onde fala, pais, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. O terceiro pilar da família é a obediência dos filhos na relação com os pais. Amados, não tem como nós sermos felizes nessa terra com a felicidade que aqui promete, sendo desobedientes e desonrando aos nossos pais. Vai por mim, adolescente. Eu sei que eu estou coroa, mas eu já passei por muita coisa. E os que estão mais na frente de mim sabem que já passaram por mais coisa que eu. Quem desonra pai e mãe não tem vida longa, segundo o mandamento. Às vezes nem morre, mas fica um morto-vivo. O desonrar o pai e mãe é quebra do mandamento do Senhor. E esse mandamento tem o quê? Promessa. Se você, pai e mãe, tem filhos ainda sobre a sua tutela, filhos que ainda estão sobre o seu redil da sua casa, é necessário desenvolver a obediência. Filhos, não pensem que o pai de vocês, a mãe de vocês é ultrapassado. Não pense. Porque eles já passaram por coisas, já sabem de situação que você não sabe. E muitas vezes, hoje, no mundo que nós vivemos, nós somos exortados como pais a deixar os nossos filhos à própria sorte. Deixa o menino criar a criatura, desde que quando ele crescer, ele vai escolher a quem ele vai servir. Não precisa orientar. Isso não é de acordo com a palavra do Senhor. E eu sei que para muitos filhos obedecer aos pais é difícil. Porque muitas vezes nós pais, como guardiões desses filhos, nós cometemos erros, sim. Mas isso não tira de você o quê? O mandamento de obedecer aos pais.
quarto pilar da família. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 2 aspectos que nós podemos irritar os nossos filhos. E aqui vai para todos nós. A falta de educação, quando a gente não educa o nosso filho, deixa ele a própria sorte, chamada negligência. E em Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Lógico que nós temos outros recursos hoje que não é mais a vara, tá certo? E a vara, né, em si, físico, bater. Mas nós precisamos o quê? Exortar. E outra coisa que também irrita os nossos filhos é o exagero na educação. O que seria? É castigar a ponto de maltratá-lo, a ponto de matá-lo, segundo o Provérbio 19:18. Quando eu falto com a educação de meu filho, eu estou sendo negligente na educação. Quando eu exagero na educação, eu estou sendo rigidamente severa. E a palavra do Senhor nos exorta para que nós tenhamos o quê? O equilíbrio. E para isso nós precisamos cuidar de nós mesmas. Obrigada, irmã Zésia. Pais que estão com seu passado em relação aos seus pais resolvido vão ser pais melhores para os seus filhos. Quem guarda mágoa de papai e de mamãe, na hora que estiver criando os filhos, vai projetar toda essa raiva sobre as crianças que ali crescem. Pessoas que não resolveram, pais que não se resolveram como casal, ou que não se resolveram como família estendida dos seus antepassados, não resolveram questões, vai influenciar. São pais irritadiços, são pais malvados, são pais que também deixam para lá. Não, meu filho hoje pegou o lápisinho do menino, deixa para lá, isso é besteira, é só um lápis. Isso é negligência, falta de educação. Ou pegou um lápis, surra, sem explicar o que o filho fez foi errado, sem buscar exortação, é a rigidez severa. Nós precisamos o quê? Educar. E educar não é fácil, nunca foi. Se fosse assim, todo mundo, né, daria tudo muito certo. Mas educar é um processo. E nós não podemos nos eximir desse processo. E muitas vezes é mais fácil. Eu estou com um adolescente lá em casa, né? Quem tem adolescente em casa sabe que nesse momento é a hora da cobrança. O adolescente não é mais criança, mas também não é adulto. Ele está numa fase de transição. E nessa fase vem os questionamentos, os porquês, para quê. E é uma fase muito difícil como mãe. Eu não sei você como pai, mas para mim como mãe tem sido uma fase muito difícil. Não por ele, mas por mim. Porque eu tenho que lidar com minha própria adolescência. Na minha adolescência, eu não respondia a meu pai e minha mãe. Nunca, jamais na vida. Porque senão o cinturão estava ali pendurado para mim. Mas, em contrapartida, é importante que esse filho, essa filha, questione, pergunte por quê, para quê. Não obedeça cegamente sem entender o motivo por que precisa obedecer. Aí, quando chega a minha vez de ensinar, o que eu espero se eu ficar com a minha visão do passado? Obediência absoluta. E a fase da adolescência é aquela fase de questionar todos os porquês. Por que Deus? Quem é Deus? Para que Deus? Para que família? Para que pai? Para que mãe? E se nós, pais, não tivermos paciência, nós perdemos o rumo. Nós perdemos o rumo, nós perdemos os nossos filhos para outras pessoas, para outras situações, para os vícios. E muitas vezes, muitos pais têm dito assim: eu não vou ser rígido com meu filho, vou ser amigo do meu filho. Amados, o que é uma relação de amizade? Uma relação de amizade é para iguais. Eu sou amiga de Elisângela, nós somos adultas, nós somos o quê? Iguais na questão de conversarmos, temos histórias, uma conta uma coisa para outra e chora junto e tudo bem. Mas a relação pai e filho, seja filhos pequenos e adolescentes, é uma relação de quê? De hierarquia. E também adultos. Com certeza o Eliezer não chega para o irmão Silvio e dá um grito no irmão Silvio. Ele está adulto, ele está casado, mas ele sabe que ele deve o quê? Honra.
Ele não precisa mais obedecer. Ó, Eliézer, volte do colégio agora, volte para casa. Ele vai fazer a escolha dele. É diferente. Mas ele honra. Ele ouve o conselho, mas ele não precisa gritar com o pai dele. Porque ele aprendeu que filhos o quê? Honram os pais. Mas muitas vezes nós precisamos organizar a nossa vida como pessoas para criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Um pai e a mãe que tem dificuldades consigo mesmo, ele vai ter dificuldade em ajudar o seu filho. E na hora que o filho questiona qualquer coisa, é motivo para espancamento, para gritaria, e aí nada se resolve, porque esse filho cada vez mais se isola, não quer conversar, porque o pai e a mãe ficam ali irritando o tempo todo com essa educação severa ou com a educação negligente, e o filho vai o quê? Ficando miúdo, quietinho, até o dia que ele vai embora e muitas vezes não quer nem ver os pais. E nós precisamos compreender que esses 4 pilares, que é respeito ao marido, amor à esposa, obediência aos pais, educação dada pelos pais aos seus filhos, elas são imprescindíveis para uma família cristã. Se não tivermos esses 4 pilares firmes, essa casa vai cair. E quando a casa desaba, amigos, é só choro e ranger de dentes. E nós vemos uma sociedade hoje que prega a liberdade de qualquer forma, faça o que você quiser e bem entender, a sua vida. Olha o resultado disso aí. Eu sei que a disciplina, andar na disciplina do Senhor, é difícil. É porque vai ter que trabalhar nas coisinhas que a gente não quer deixar. Mas o Senhor precisa para que nossa família possa ser estabelecida segundo a vontade de Deus. E quem é que coloca isso em prática? Será que virá o anjo do céu, um anjo de luz, para colocar nossa casa em ordem? Será que vai vir alguém para nos ensinar, olha, Gisá, educa teu filho assim, assim, eu posso até aprender, mas será que alguém vai fazer isso na minha casa por mim? Será que alguém vai dar o respeito a Marcos que eu devo dar? Será que Marcos o anjo vai vir, ó, Marcos, é assim que se ama, eu vou amar no seu lugar? Não. O filho, né, vai terceirizar a obediência do pai para outra pessoa? Não. A educação do filho vai ser terceirizada para outra pessoa? Você pode até passar, mas a educação não vai ser aquela que você gostaria de ter dado. O Senhor nos capacita e nos dá o Espírito Santo para trabalhar em nós, para nós fazermos aquilo que precisamos fazer. Ninguém virá fazer em nosso lugar. Ninguém virá educar o meu filho no meu lugar. Porque essa é a minha função quando eu decidi aceitá-lo. Essa é a minha função. Quando eu escolhi casar, eu disse para todo mundo que eu amaria na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Não foi isso que eu prometi? Não foi isso que o marido prometeu? Que seria responsável por sua família ao casar? Então, que sejamos maduros espiritualmente para termos família segundo a vontade de Deus. Se o fundamento é Cristo, então todos serão o quê? Subjugados a Cristo, para que todos, subjugados a Cristo, tenhamos relacionamentos horizontais segundo a vontade de Deus. É fácil? Não é, mas é possível, com a graça do Senhor e com a direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada homem aqui, que eu sei, homem, que você tem as suas fragilidades, que você tem o seu sofrimento também. Abençoe cada mulher com suas demandas, com as suas funções. Não é fácil, mas Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sei, filhos, que às vezes é difícil obedecer aos pais e ficar contra a nossa vontade, mas é o mandamento do Senhor. E eu sei, pais, que às vezes é difícil ser um bom pai e uma boa mãe, mas segundo a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo está para todos e dá sabedoria a todos que o pedem. Que Deus abençoe essa igreja
e que as famílias que aqui se reúnem sejam famílias segundo o coração de Deus. E se há algo entre nós que ainda não faz a vontade do Senhor, que possamos entregar ao Senhor, nos arrependermos e nos convertermos na presença do Senhor, porque a graça está para todo que o recebe. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que nossas famílias sejam guiadas pelo Espírito de Deus.